Mateus 7, versículo 9, diz o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Senhor, essa é a tua palavra e nós nos colocamos em tua presença nessa hora. Pedimos, Senhor meu Deus, da tua graça, da tua direção e do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos verdadeiramente transformados por aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Nós sejamos tocados e direcionados pelo poder do teu Espírito Santo nessa hora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar, de nossas vidas e de nossas mentes nessa hora. E pedimos nessa noite ao Senhor que mais uma vez apenas a tua graça e o teu Espírito Santo venham reinar e agir no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, alguém pode dizer assim, ou muitas pessoas podem dizer assim: eu não sei ser pai. E talvez isso seja a frase que alguns vão usar para justificar o seu desleixo, para justificar a sua falta de iniciativa, para justificar a sua falta de decisão em fazer aquilo que é a sua responsabilidade enquanto pai. Talvez essa seja também a frase que muitos jovens, depois de engravidar a moça, usam para tentar de alguma maneira fugir justamente dessa responsabilidade de ser pai pela primeira vez. Eu não sei ser pai, eu participei desse momento, mas agora vem essa criança, eu não sei o que fazer. Eu sou novo demais, eu ainda não trabalho, eu já trabalho, mas não tenho como sustentar. E isso tem sido a tônica de muitas pessoas e em muitos relacionamentos, quando se descobre então a necessidade de dar atenção à paternidade que virá. Há muitos que fogem então desse tipo de pensamento e utilizam ideias como essa, que talvez tenham ficado na cabeça de muitas pessoas. Há aqueles que já fogem de antemão, dizendo assim: eu não quero ser pai porque eu não sei ser pai, porque é uma responsabilidade diferente, ou eu não desejo, e prefiro então ser pai de cachorro, pai de gato, né? Hoje tem pai de bicho, o pessoal é pai de bicho. Meu Deus, que mundo nós estamos? Que mundo nós estamos? Enquanto a palavra de Deus diz que filhos são bênção do Senhor, uma recompensa que Ele dá, pessoas querem ser abençoadas e não entendem que filhos são bênção. Mas nós precisamos mudar essa ideia. A verdade, meus irmãos, é que muitos pais, cristãos ou não, têm dificuldade de compreender o seu papel na vida dos filhos. É muito fácil encontrar esses pais que não conseguem se localizar num ambiente familiar, que não conseguem se localizar na vida da pessoa com quem dividem ou não os seus dias, porque há muitos que quando descobrem então a responsabilidade que saem de casa, terminam o relacionamento, terminam o casamento, saem de lá, abandonam a mulher, abandonam os filhos. Nós insistimos na ideia de que a maternidade é algo natural, inerente à mulher, que a mulher tem um sexto sentido, que não tem jeito, quando começa a gerar ali, ou na hora que pega nos braços e que dá de amamentar pela primeira vez, então é como se automaticamente viesse ali, ela já sabe ser mãe, e toda mãe pode ter certeza que, se for questionada, vai dizer que não é bem assim.
Porque elas batalham muito, elas lutam para aprender. Quando vem o primeiro é difícil, tem que aprender a mexer, a cuidar, tem que ajustar os seus horários, tem que aprender os remedinhos, né, os cuidados diários, elas precisam aprender. Quando vem o segundo, ela pensa que já sabe tudo e vem novas novidades e ela precisa estar constantemente aprendendo e se dedicam por isso. Mas, quando se trata dos homens, a gente diz assim, não, porque para a mulher é fácil, porque tem um sexto sentido ali, tem um chip nelas e elas sabem ser mães. O homem não sabe ser pai. É muito fácil usar esse tipo de argumento, é muito fácil jogar a bomba para o outro lado, é muito fácil fugir das nossas responsabilidades, achando então que a paternidade, da maneira mais adequada, ela se reserva a alguns homens seletos, né? Esses homens selecionados aí que realmente conseguem ser bons pais. Aí eles se destacam no meio da multidão porque eles são diferenciados, porque eles conseguem fazer coisas que os outros não fazem, ao ponto de que tem sido tão difícil encontrar esses pais que as mulheres têm fugido, até desistido de encontrar essa pessoa. Já não colocam ali na lista das coisas que esperam de uma outra pessoa que ele seja um bom pai para os seus filhos que virão, porque elas já nem têm essa expectativa mais. Porque, como rola na cabeça de muitas, né? Homem é tudo igual, não tem jeito, não vai saber lidar e a responsabilidade será somente sobre elas. Então, meus irmãos, nós precisamos começar a pensar sobre isso. Porque ser pai é muito mais do que fazer um filho. Ser pai é muito mais do que participar da fecundação. Afinal de contas, fazer filho não é a ideia que nós temos. Até o termo é meio chulo, é pejorativo. Fazer, como se, sei lá, como se fosse algo que você pudesse simplesmente juntar ali uma fórmula ou pagar para ter. Parece assim que não é uma vida. Homens fazem filhos, mulheres engravidam, viram mães, homens fazem filhos. É estranho. E precisamos repensar essas coisas. É muito mais do que contribuir financeiramente. É muito mais do que contribuir apenas para momentos como esse de hoje. Porque há muitos filhos que choram e lamentam, porque muitas vezes o momento com o pai é um momento como esse, de uma confraternização, é o momento de uma celebração e nada mais. É o momento do Dia dos Pais, é o momento do Natal, é o momento de um encontro. Para muitos que são abandonados pelos pais, que os pais saem de casa, é um encontro num final de semana, às vezes a cada 2 finais de semana, às vezes um final de semana no mês. E os caras se acham pais. Fazer o filho é participar da formação do filho. Filhos são feitos na caminhada. São sorrisos, abraços, direcionamento, noites em claro, idas ao médico. Filhos são feitos assim. Dedicação constante. Por que tem que ser a mulher? Porque 99% da responsabilidade é dela. Porque você trabalha fora? O que te faz superior porque você trabalha fora? O que te faz superior porque você recebe o salário? Que compra os mantimentos? É preciso repensar essas coisas. E em Mateus 7, Jesus traz um pensamento comparativo. A ideia aqui, Jesus estava falando acerca de oração. E ele falando sobre isso, ele diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que Jesus estava falando é que, na oração, nós nos colocamos para Ele, nós pedimos as coisas, e Ele olha para nós, para as nossas necessidades, atende conforme aquilo que Ele entende ser o melhor para nós. Ou seja, se vocês pedirem se pedir peixe, lhe dará uma cobra, ou se pedir pão, lhe dará uma pedra? Não. Os pais atentam para aquilo que é o melhor para os seus filhos. E Jesus fala aqui até de um exemplo de pai, porque ele nem cita aqueles irresponsáveis, ele está citando um pai responsável. E ele coloca Deus, na verdade, nesse lugar do pai responsável, que olha para as necessidades do seu filho, e que se esse filho pedir por alguma coisa ruim, mas ele sabe o que é melhor para ele, então ele dará algo que é bom, que vai ajudar, que vai edificá-lo. Ele jamais faria de maneira diferente. Mas tem algo aqui, tão simples, e que às vezes se perde no meio do texto. Porque ele diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Às vezes nós perdemos esse pedacinho aqui, onde Jesus diz, apesar de serem maus, ou seja, vocês são maus. Nós não somos bons. Tem muitos pais que se acham bons demais, mas não são. Tem os super pais da internet, do Instagram. Ele relaxa o menino a vida inteira. Mas o dia que sai para passear, ele posta. Porque naquele dia as pessoas têm que saber que ele é um bom pai. Gente, com quantas pessoas eu já conversei, com extrema dificuldade de conseguir fazer o cara entender que tem que dar um mínimo de atenção, pelo menos, ao filho. Alguns que estão na casa, e pior ainda, aqueles que não estão na casa. Porque às vezes esse que está na casa, ele dá muito aos empurrões e ainda faz alguma coisa. Aquele que está distante, nem isso. Mas é a realidade que nós vivemos hoje, infelizmente. Infelizmente. E quantas mulheres sofrem, e quantos filhos muito mais. Porque muitas vezes a mulher sofre, ela lamenta, ela pede ajuda, ela tenta recorrer a alguém, ela vai à igreja, ela conversa com o pastor, mas o filho sofre calado. O filho sofre calado. Ele não diz para o pai: pai, você está faltando comigo. Pai, eu estou precisando de você. Ele não diz não. Sabe o que o filho faz? O dia que o pai aparece, ele se coloca todo à disposição. Porque já é tão difícil, às vezes, que naquele momento que o pai dá uma atenção, ele não quer perder aquele momento. Quantas pessoas, num dia como hoje, que você viu um monte de foto de pai na internet, é bom que a gente conhece o pai das pessoas, um monte de foto de pai na internet, e eu conversava ontem aqui na nossa escola de casais, e falava assim, tem muita gente que posta foto, que diz assim, ó, pai, te amo, mas na verdade, o sentimento que tem, muitas vezes, é meu pai falta, eu não tenho meu pai. Mas assim, a gente tenta resgatar alguma coisa assim de boa dele para dizer assim, mas ainda é meu pai. Parece que a gente tem uma sociedade de pessoas que estão tentando salvar os seus pais, pelo menos não os esculachando. Mas por que os pais não fazem nada? Jesus diz, vocês são maus. Ele diz que os bons, apesar de serem maus, ainda dão coisas boas aos seus filhos. Imagine você, aqueles que não são bons. É por isso que nós precisamos refletir acerca de algumas coisas nessa noite. Porque um dos grandes problemas acerca disso é porque os pais não sabem o que eles precisam entregar aos filhos. E aí a gente bate um monte de tecla errada, porque é aquele que pensa assim, eu preciso entregar ao meu filho apenas o dinheiro da escola, o dinheiro dos mantimentos, e eu preciso entregar isso aqui.
Há outro que pensa assim, não, eu preciso entregar a ele brinquedos, eu preciso entregar a ele o videogame, eu preciso entregar a ele o celular, é isso que eu preciso entregar para ele que ele se sinta bem. Há outro que pensa assim, não, eu só preciso entregar para ele educação. Se eu der a escola para ele, tá bom demais. Educação vai resolver a vida dele. E há outros que pensam assim, eu preciso entregar para ele 1, 2 ou 3 finais de semana no mês e já está bom. É pela falta de entender aquilo que nós precisamos entregar aos nossos filhos que muitas vezes nós estamos falhando. E depois dessa introdução, eu queria que você corresse para outro texto. Em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Lá no Antigo Testamento. E aqui nós vamos encontrar 4 princípios acerca daquilo que os pais devem entregar aos seus filhos. Se você é pai, aprenda para você. Se você é homem e ainda não é pai, aprenda para você. Se você é mulher, aprenda para instruir o seu esposo com sabedoria. E se você é moça, aprenda para conseguir identificar o seu futuro marido. E se você é mãe, aprenda para instruir o seu filho. Porque há muitos pais ruins, porque foram instruídos da maneira inadequada. Deuteronômio 6 diz assim, esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Preste atenção aqui. O Senhor vai dar uma instrução aqui muito clara. E Ele dá a instrução dizendo que eles vão colher se obedecerem a esta instrução. Ele diz, desse modo, você e seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham resultado, uma vida longa. Então o Senhor dá uma orientação a esse povo, e a partir dessa orientação Ele diz quais são os frutos de obedecerem a essa orientação. Uma coisa que você precisa lembrar quando lê esse texto é que o povo de Israel é um povo extremamente patriarcal. As orientações vêm sobre os homens, vêm sobre a liderança do povo e das casas, que são os homens. Esses homens precisam receber essa orientação. É claro que ela é difundida às mulheres, aos filhos e aos descendentes. Mas o primeiro passo, ou os primeiros a terem que obedecer, são os homens. E a orientação é, versículo 4, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos portões. Bom, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos agir, para que nós sejamos pais que verdadeiramente entregam aquilo que o Senhor espera de nós aos nossos filhos. Se você começar a cumprir isso aqui, eu tenho certeza, você tem todas as chances de ser um excelente pai.
Então o primeiro ponto nessa noite está aí no versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A primeira coisa que o homem deve fazer para entregar aos seus filhos aquilo que o Senhor espera dele é amar a Deus de todo o seu coração. Todo homem, se deseja entregar aquilo que o Senhor espera dele aos seus filhos, ele precisa amar a Deus de todo o seu coração. Por que muitos vacilam? Porque eles partem de outros princípios, de outros pontos. Eu quero entregar outras coisas, mas ele não tem. Ele quer entregar amor, mas ele não tem amor. Ele quer entregar alguma virtude, mas ele não conhece a fonte da virtude, que é o Senhor. É necessário que todo homem tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. E tendo Deus em primeiro lugar na sua vida, ele deixa que os seus filhos percebam isso nele. Ele deixa que os seus filhos percebam o quanto o Senhor é valoroso. A gente tem hoje todo tipo de anomalia com relação a isso. Tem uns que deixam os filhos de lado. Por quê? Porque o primeiro lugar na sua vida é seu trabalho, o primeiro lugar na sua vida é o seu ego, o primeiro lugar na sua vida são os seus bens, o primeiro lugar na sua vida é conquistar alguma coisa materialmente. Então ele deixa os seus filhos de lado. Há outro ponto, outro extremo, aqueles que hipervalorizam seus filhos. Então para ele tudo é o seu filho. O seu filho é o rei, o reizinho de casa é o filho dele. Não sei se você viu essa semana aí, rolou muito na internet, o vídeo do menino derrubando a TV, o pai dele lá ajeitando a TV, eu acho até que era nova. Você viu esse vídeo? Aí o guri ia lá e derrubava a TV. Aí o pai dele, americano, sofrido, inglês, eu estou fluente no inglês. Oh, my God. My God eu sei falar. Aí levantava a TV, aí o moleque pegou um martelo e começou a bater na tela da TV. Ele quebra a TV, até o ponto que o pai dele e a mãe também lá, apática, sem saber o que fazer, e só dizendo, americano só fala isso, né? Aí o menino já quebrando tudo, aí ele largou de mão. Eu só pensando lá em casa, já tinha dado uma voadora assim, tá. Meu Deus do céu. O menino manda em casa, manda no pai, dá as ordens, diz o que quer. Você vai no supermercado, o menino tem que dar as ordens. Você tem que comprar isso, tem que trazer isso. Se não trouxer, meu filho, vou ver, vou tentar, né? Vamos comprar, a gente faz até uns agrados, mas quando não tem, não tem. Quando não tem, não tem. Sabe por que falhamos nisso? Quando Deus não é primeiro lugar. Qualquer outra coisa vai ser primeiro lugar na nossa vida. E sabe quando os nossos filhos vão ter Deus em primeiro lugar, sem ver Deus em primeiro lugar na nossa vida? Nunca. Nunca. Eles estão nos observando e eles vão ver em nós aquilo que nós estamos buscando. Meus irmãos, os filhos, eles têm uma tendência muito forte de seguir o exemplo dos seus pais, naquilo que eles colocam como preferências da sua vida. Que no Brasil o exemplo clássico é o futebol, né? Até porque a gente tira a herança deles se eles não torcerem para o nosso time, né? Não vai torcer para o nosso... Tudo bem, você pode não torcer. Só não tem mesada, 18 anos você sai de casa, automaticamente você é estornado da minha casa, com 18 anos você tem toda a pressão. Mas muitas vezes nem precisa da pressão, só porque ele vê o pai ali, convive, olha o pai com a camisa, aí torce para o time do pai. Ainda que seja o Flamengo, ele torce. Na música, nas artes. Fala sério, quantos de nós aqui cresceram, o pai escutava muito MPB, aquele pessoal, bossa nova, essas coisas aí, o pessoal mais antigo assim da minha época, tem não? Misericórdia vocês. Eu sabia um monte de música da galera assim dessa época. Roberto Carlos sim, né? Pelo menos Roberto Carlos, por favor. Roberto Carlos, Vinícius de Moraes, Toquinho. Eu sabia essas músicas tudinho.
Ao ponto de que, às vezes, meu pai saía de casa, eu pegava os discos dele, crianças não sabem que são discos. Pegava os discos dele e botava lá para tocar, vinilzão. E saía de casa e deixava lá. A gente vai atrás, porque a gente vê a preferência dos nossos pais. Meus irmãos, enquanto os nossos filhos não verem em nós que Deus é primeiro lugar, Deus não será primeiro lugar na vida deles. Eles precisam olhar em nós. Deus é primeiro lugar. Eu vejo pai que falta culto. Você diz assim, não pastor, mas é simples demais. Faltar o culto, você não for em um, você vai no outro. Não. Faltar o culto, dependendo de como você falte ao culto, está dizendo para o seu filho assim, ó, esse cara aí não é importante não. A gente vai lá porque às vezes a gente precisa de alguma coisa dele. Mas esse tal de Deus aí, ele não é tão importante. Ele não é mais importante porque assim, hoje eu estou cansado. Aí o filho pensa automaticamente assim, que Deus fraco é esse? Que ele diz assim, é todo poderoso, mas se ele está com uma fadigazinha, ele já não vai. Você está entendendo? Aí em casa a gente vem arrastado, nós vem, tem que vir. O dia João reclamou. Pai, tem hora que a gente está cansado. Glória a Deus, assim, no céu, né, haverá descanso para as nossas almas, amém, vai chegar o momento, vamos já descansar, assim que Jesus voltar, não te preocupa, estava reclamando, mas será que Deus é primeiro lugar para você? Será que Ele percebe que, sei lá, você vai decidir sobre a sua vida, um emprego novo, uma oportunidade nova que você tem, você pondera, você conversa com a família, você conversa com a sua esposa, você mostra assim que Deus é importante. Recentemente eu desprezei 2 oportunidades de promoção no trabalho, mas assim, não era assim, promoção, você vai acrescentar um pouquinho, né? Era 50% a mais do salário. Eu desprezei 2 oportunidades, porque uma era Santa Rita e a outra era Passo do Miá. Eu pensei, a gente tem vida de igreja, não dá não, para ser longe não. Não dá. E conversão, e foi automático assim lá em casa. Não dá. Não dá. Porque Deus é tão primeiro lugar na nossa vida, que eu pondero essas coisas. Aí você diz assim, pastor, mas será? E quando acontecem essas coisas assim com a gente, na hora da gente pensar, é só pensar assim, Deus, Ele cuida da gente, Ele sustenta a nossa vida. Toda oportunidade nova na sua vida, toda situação que surgir, que ocorrer, você tem que perguntar se Deus está no negócio, se isso agrada a Ele, se atrapalha o seu relacionamento com Ele. Eu não digo nem só de ir à igreja, às vezes atrapalha o nosso próprio relacionamento com Deus. Nosso próprio relacionamento. Às vezes um trabalho muito exaustivo, às vezes alguma atividade que não seja completamente honesta. E há muitos que vão por esse caminho, né? As rachadinhas aí da vida. Não trabalho, só bato ponto, 50% é do deputado, o resto é meu. Isso não é coisa de quem coloca Deus em primeiro lugar. Eu estou dando alguns exemplos para você. Mas onde eu quero chegar? Que os filhos estão olhando para a gente. E eles vão medir, lá no íntimo deles, se há hipocrisia em nós. Porque quando você disser domingo assim, menino, você tem que ir para a escola bíblica. Lá dentro dele está computando assim, quem é você para falar isso? Ele pode não falar, se bem que a gente está num tempo assim que é capaz de que eles falem mesmo. Mas ele pode não falar. Mas lá dentro, ele está calculando isso. Segundo ponto está no versículo 6. Que o texto diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Você quer entregar coisas boas aos seus filhos? Guarda a palavra de Deus na sua vida. Porque tem pai que quer instruir o filho,
E não tem nada para instruir. Meu carro deu problema. Quem pode me ensinar aí a ajeitar o carro? Só alguém que tenha conhecimento, só alguém que tenha vivência, só alguém que tenha feito, só alguém que tenha aprendido, só alguém que guardou as orientações. Porque ainda que você um dia tenha ajudado alguém a fazer alguma coisa, se você esqueceu aquilo ali, você não pode me instruir. Aí os filhos estão dando pinote dentro de casa, correndo no teto. E a gente não sabe como instruir. Porque a gente não guardou a palavra com a gente. Aí tem pai desesperado. Tem pai desesperado. Os meninos tudo em casa, não pode sair, não tem escola para ir, os meninos estão tudo em casa. A gente está descobrindo a verdadeira face deles. E a gente não sabe orientar. Por quê? Porque não temos a palavra de Deus em nós. Há muitos pais, então, que desejam que os seus filhos sigam por caminhos corretos, mas não sabem apontar o caminho correto, e não sabem caminhar com ele no caminho correto, porque não guarda a palavra do Senhor, ele não vai conseguir caminhar. Eu achei impressionante, sabe o que eu achei impressionante? Pai que senta com o menino na mesa, o copo do menino é refrigerante e o dele é cerveja. Eu penso assim, não tem cérebro essa criatura, porque ele está achando assim, não, ele está tomando refrigerante, o meu é cerveja, está tudo bem. Sabe o que o menino está fazendo? Ele está calculando, que hora eu vou poder tomar o desse do meu pai? Que hora que eu vou poder tomar igual do meu pai? Porque eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero fazer o que meu pai faz. Não tem cérebro um indivíduo desse. Gente, misericórdia. Como é que se pensa assim? Aí você diz, não, pastor, isso é gente lá do mundo. Não, tem muito cristão que não conhece a palavra. Tem muito cristão que não consegue instruir o menino, fica perdido. Quando os meninos começam a perguntar as coisas. Sabe o que eles estão falando lá dentro hoje? A Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se o seu filho perguntar para você, pai, como é essa história aí de que Deus é um e é três? Você é cristão, não é não? Convertido, confessou Jesus, batizou, e seu filho só está perguntando uma das coisas mais básicas dentro do cristianismo. Por que Deus é três e é um? A cabeça começa a coçar, o desespero vem, meu filho, espera, depois meu filho, depois. Sofia está assim, o tempo das perguntas, assim, ela só vem com umas... A gente tem que sentar, ler a palavra. Mas você precisa aprender a palavra. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nós, eles sempre encontrarão Deus em nós, nos mais simples gestos. Porque quando nós guardamos a palavra, meus irmãos, a palavra ela vai ser refletida em nós nas mais simples atitudes. Naquilo que nós fazemos. Se eu passar no sinal vermelho, os meninos me questionam, pai, por que você está passando no sinal vermelho? Lá em casa só tem uma exceção. Passou de 11 horas da noite. Se eu passar antes, aí eu tenho que justificar. Não, é porque aqui é a liberdade. Se fosse bairro de Fátima, era tranquilo, mas aqui é a liberdade. Mas eles cobram. Meus irmãos, quando nós não guardamos a palavra, nós não temos o efeito da palavra na nossa vida. Mas quando nós guardamos a palavra, eles vão ver a palavra nas nossas atitudes até. E quando formos questionados, nós vamos ter o que falar. Você precisa aprender a palavra para ensinar os seus filhos. Ensinar a palavra aos seus filhos não é responsabilidade da tia da salinha, do culto infantil, nem da igreja. Ensinar a palavra aos nossos filhos é nossa responsabilidade. Muitos pais cristãos estão deixando essa responsabilidade para outras pessoas e se pegam desesperados quando precisam responder a algum questionamento dos seus filhos. Precisamos ensinar, mas para ensinar nós precisamos guardar. Perceba bem, os dois primeiros pontos dizem respeito primeiro a você com você mesmo. Pelo simples fato, meus amigos, de que não dá para falar de um Deus de amor, um Deus amoroso, um Deus salvador,
de uma palavra valiosa, se você não ama a Deus e se você não valoriza a palavra. É muito fácil dizer, vão lá, aí pega os adolescentes, vão lá no Conexão. Ele quer ver em você. Ele quer ver em você. Ele quer encontrar em você. Ele quer ver verdade. Porque aqui, querendo ou não, meus irmãos, é muita teoria. A prática é a semana. A prática é a segunda-feira de manhã. A prática é em casa. Amém? Ame a Deus. Guarde a palavra de Deus em sua vida. O terceiro ponto está no versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A palavra de Deus, ela deve ser inculcada em nossos filhos. E inculcar, meus irmãos, sugere uma prática repetitiva. É preciso repetir insistentemente para que eles possam aprender. Repetir. Quando nós não nos dispomos a fazer isso, dificilmente eles vão aprender. Porque criança é aquele negócio. Você vai e orienta, daqui a pouco ele faz de novo. Aí você tem que orientar de novo, daqui a pouco ele faz de novo. Depois você orienta de novo, daqui a pouco ele faz de novo. Vai chegar uma hora que ele aprende. Mas às vezes vai demorar. Mas é necessário então que nós tenhamos a disposição. Você está disposto a inculcar a palavra de Deus na vida dos seus filhos? Você está disposto a isso ou você só quer que ele entregue? Ou você só quer que ele devolva alguma coisa a você? Porque se não há disposição para entregar, não é possível cobrar. Não é possível cobrar. Lá no seu trabalho, você gosta quando o chefe cobra uma coisa de você que ele não ensinou você? Você gosta quando ele cobra de você alguma coisa que ele não deu os materiais para você fazer? Não. Ninguém gosta. Então é necessário que nós possamos entregar, porque entregando, poderemos cobrar, poderemos esperar um retorno. É necessário que nós possamos compartilhar a palavra com os nossos filhos, aproveitando todas as oportunidades. Todas as oportunidades. O trânsito, a pé, por onde quer que você vá. Quem tem filhos menores, aquele momento, né, da dormida. Encostar ali, conversar, orientar, dizer, aproveitar cada oportunidade. O desenho da TV, às vezes a gente deixa eles soltos lá. Seja crítico, chame, meu filho, o que tem nesse desenho aí? Converse com ele, pergunte. Sabe o que está acontecendo? Isso não é só dos pequenininhos, não, dos grandes também. Os grandes também. João agora começou a vir no Conexão aí. No carro eu já pergunto, o que foi o culto hoje? Ele já me olhou ali meio torto, ele, pô, pai. No carro eu já pergunto, o que foi o culto hoje? O que você aprendeu? Porque toda a oportunidade nós podemos aproveitar. Toda a oportunidade. Porque a palavra de Deus diz, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Desde o amanhecer. Muitas vezes nós perdemos essas oportunidades porque queremos descansar. Porque estamos muito atarefados. Porque achamos que não precisamos ensinar. Porque ele já tem outro referencial. Nós acabamos deixando escapar momentos preciosos, que se transformam em momentos ociosos, porque não ensinamos, não aproveitamos. Gaste tempo. Gaste tempo. Aproveite as oportunidades. Aproveite os momentos. Aproveite o momento da mesa. Aproveite os momentos. Mas você precisa se deixar gastar por isso. Porque, meus irmãos, é muito fácil depois, quando a gente lamenta que os filhos não seguiram a instrução, quando a gente não conseguiu se doar à instrução.
A orientação da palavra é tempo, é convívio. Eu imagino o menino Jesus, ainda novo, com seu pai terreno, que era carpinteiro. Ele aprendeu o ofício. Depois ele foi conhecido como o carpinteiro. A palavra traz duas menções. Uma vez que disseram, não é ele o carpinteiro? E outra menção quando disseram uma vez, não é ele o filho do carpinteiro? Jesus ficou completamente atrelado à ideia daquilo que seu pai fazia, por quê? Porque convivia com seu pai, aprendeu o ofício do seu pai. O pai gastou tempo com ele. A palavra diz que quando tinha 12 anos, ele se sumiu, na verdade, da família ali, e depois foi achado no templo. Mas a palavra diz uma coisa muito interessante sobre esse momento. Diz que ele obedecia os seus pais. O que nos traz a certeza de que havia ali instrução. O Filho do Deus Todo-Poderoso teve um pai que pudesse lhe instruir aqui na terra. Ainda que houvesse todo o direcionamento do próprio Deus, ele recebia a instrução de um pai. Não despreze a oportunidade da instrução. Porque a palavra diz, filho, não despreze a instrução do seu pai. Não despreze a disciplina da sua mãe. Só que para não desprezar a instrução, ele precisa ter sido instruído. Os pais querem cobrar que os filhos não desprezem a instrução que eles não deram. Instrua, converse, oriente, chame atenção. É necessário. Ah, pastor, mas meus filhos não gostam. Entende o negócio? Essa ideia, meu filho precisa ser meu amigo. Você precisa ser mais do que amigo. Porque um pai, ele é mais do que um amigo. Porque o amigo não orienta, o amigo não instrui, ou pelo menos ele não tem essa responsabilidade, o pai tem. A nossa responsabilidade é a responsabilidade de instruir. Amém? Em todo o tempo. E por fim, versículos 8 e 9 diz, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que ele está falando aqui? Da palavra do Senhor. E agora ele está falando de sinais físicos dessa palavra, para que ela possa ser ensinada aos seus filhos. Sinais. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa. É necessário haver sinais. Por quê, meus irmãos? Porque não pode ficar só no campo da mente. Os filhos, principalmente nas primeiras fases da infância, eles são muito visuais. Então eles percebem, eles olham, eles ficam atentos. Meu filho, você tem que amar a palavra de Deus. Pai, você chega em casa domingo, joga sua Bíblia lá na estante e só vai procurar no outro domingo. Ainda diz que não sabe onde está. É o sinal que eles veem. Aí você vai dizer para o seu filho amar a palavra? Deus, meu filho, Deus é o nosso Senhor, Ele é primeiro lugar na nossa vida, nós não podemos idolatrar. Pai, só posto aqui em casa de um monte de gente, esses caras aí jogaram 1900 e carne de porco, é só o que tem aqui em casa. Cadê Deus, Pai? Eu sei que nós não vivemos uma fé que a gente precise ter simbolismo através de imagens. Mas eles percebem nos símbolos diários. Uma coisa que a gente tem aprendido a amar lá em casa são as leituras que nos aproximam de Deus. Meu filho, eles podem não achar café de manhã, mas livro tem um monte. Livro tem um monte. Toda hora a gente está recorrendo aos livros. Toda hora. Toda hora. Um dia eles podem dizer assim, não quis. Mas eles não vão poder dizer,
não via o meu pai e minha mãe fazer. Não pode dizer assim, não achei uma Bíblia para ler. Que se duvidar, usa a Bíblia de travesseiro. Que a gente tem um monte também lá em casa. E ter, não é de ter só para estocar lá, não. É ter para usar. É ter para recorrer. É o investimento que a gente faz. E eles têm que ver isso. É o investimento na nossa vida, mas são os sinais que eles veem. É o que eles percebem. Eu posso se negar, pode não querer, mas não vai poder dizer que não viu. Não vai poder dizer que não foi o exemplo. Não vai poder dizer que não foi a orientação. Quais são os sinais que eles veem em vocês? Ah, meu filho, você tem que falar de Deus. Sobre o que você fala em casa? Você fala de Deus em casa? Ou Deus é um assunto longe da sua casa? Ah, meu filho, você tem que orar. Seu filho já achou você assim orando, desprevenido, abriu a porta do seu quarto, você estava orando? Ah, meu filho, você tem que conversar. Você conversa. Você conversa. Você tem momento com a sua esposa? Porque você quer que seu filho seja um bom marido. Mas ele está olhando como você está sendo com a sua esposa. Vocês têm tempo à mesa? Vocês têm tempo com eles? É tudo isso que eles estão observando. São todos esses sinais que eles estão vendo. Porque a palavra do Senhor nos chama a sair do campo da ilustração para vir para o campo material, percebido. É preciso ver. Então, na palavra de Deus, parece um exagero, mas ele diz assim: escreva nos batentes das portas e nos seus portões. Escreva no batente das portas. Coloca o versículo na parede. Mostra para ele, cola lá do lado da cama dele. São tantas oportunidades que a gente tem, mas eles precisam começar a ver. Como você tem se portado com isso? É isso que nós precisamos entregar aos nossos filhos. Sabe por quê? Porque a coisa mais importante, na verdade a única que é necessária ao seu filho, é que ele conheça a Deus. Pastor, tenho algumas dificuldades, não consigo dar as coisas melhores para o meu filho, não consigo colocar numa escola particular. Às vezes as coisas ficam difíceis aqui em casa, falta um pouco. Ei, você precisa dar uma coisa ao seu filho antes de tudo. Dê Deus a ele. Dê a palavra de Deus a ele. Antes de todas as coisas, entregue isso. Porque não vai adiantar entregar a melhor escola, a mesada todo mês. Não vai adiantar botar as melhores comidas na mesa e você não entregar a Deus. Porque não adianta a melhor mesa posta se Deus não estiver sentado à mesa com você. Não adianta a melhor escola se lá naquele lugar ele vai para aprender um monte de coisa, mas dentro de casa ele não aprende sobre Deus. Não adianta, meus irmãos. Você pode entregar uma coisa apenas ao seu filho, entregue Deus a ele. Comece em você. Ame Deus. Conheça a sua palavra. E aí, ensine o seu filho no caminho em todo tempo. Mostre para ele os sinais disso na sua vida. Pode ter certeza. Vai ter um agir de Deus maravilhoso sobre a vida dos seus filhos. Amém? Deus abençoe você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.